Bom dia, bom dia. Deixa eu ver. Aê, agora vai. Bom dia, família. Como vai? Tá todo mundo bem? Graças. Deixa eu colocar aqui no Instagram. Mais uma manhã. Estamos aqui. Com a graça de nosso Deus. Como é que vocês estão aí? Coloca aí nos comentários como é que tá o som. Se tá tudo bem. E aí, meu povo? Tudo certo? E que Deus continue derramando sua graça sobre nós nesse dia, nessa manhã. Como é tão bom poder acordar, poder respirar, né? Buenas, bom dia. Buenas, pasta. Tá tudo certo. Tudo certo, amor? Deixa eu ver se tá pegando você aí. Tá. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje sábado, vamos meditar. Chegou o final de semana, né? Chegou. A gente já fica ansioso pra começar o final de semana, só que ele é tão curtinho que acaba rapidinho. É verdade. Ele deixa pra gente o gostinho de quero mais. Mas enfim, em tudo a gente deve dar graças, né? A gente agradece pelo dia, pelo ar que respiramos, a gente agradece pela disposição que o Senhor nos tem dado, a gente agradece por esse programa, né? Porque é uma jornada que a gente está fazendo juntos e juntos estamos sendo fiéis, guerreiros, né? Poder levantar cedo, poder logo pela manhã já ouvir a voz de Deus, as da voz dos homens, isso é muito, muito, muito bom. Essa me lembrou aquela canção. Pela manhã, as aves cantam. E tem aves cantando já. Graças ao Ao nosso nosso Salvador. E tu, amigo, por que não cantas ações de graças ao nosso Salvador? Deve ser horrível quem tá do outro lado ouvir a minha voz. A Melinda já dá aquela ajustada aí, dá aquela equilibrada. Mas é isso, estamos aqui. Vamos seguir avante. Estou aqui, amor. Vamos embora. Hoje é o episódio 28. Isso. 28. Peraí. É o 28. A gente não orou, não. Não orou, não? Não. Tá. Então ora aqui. Pai querido, obrigado por essa noite. Obrigado pelo teu amor sobre as nossas vidas. Nós te bendizemos, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom, suas mãos estão sobre nós, sua graça nos ampara, seu favor, Pai Santo, é o que nos faz estarmos vivos e queremos dedicar esse sábado, dia 28 de janeiro, um dia para a glória do teu nome, para resplandecermos a tua luz na terra, para vivermos debaixo do seu temor e colocarmos nossos pés nas pisadas que deixaste. Bendito seja o nome do teu Filho entre nós. Agora pedimos, Pai, que ilumine a nossa mente, abra os nossos olhos para que possamos entender os princípios de vida eterna, de sabedoria, os princípios, Pai Santo, de provérbios que dão a nós a inteligência que teme ao Senhor. Bendito seja o teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quer fazer a leitura? Sim, vamos lá. Já estou pronto aqui. Beleza. Provérbios 28. Fogem os perversos, sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como um leão. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem.
O homem pobre que oprime os pobres é como chuva que a tudo arrasta e não deixa trigo. Os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha a seu pai. Os que aumentam seus bens com juros e ganância, ajunta-os para os que se compadecem do pobre. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que desvia os retos para os maus caminhos, ele mesmo cairá na cova que fez. Mas os íntegros herdarão o bem. Até o 10. Deixa eu ver até onde. Até o 10. Vamos aos destaques. Vamos aos destaques. Deixa eu ver. Eu peguei a questão do pobre. O pobre que humilha o pobre, o outro pobre. E também eu peguei essa questão do pobre, ela é importante porque você vê que o Senhor está criticando todo tipo de injustiça, seja ela promovida, seja o opressor, o rico, que se baseia na sua riqueza para humilhar o pobre, seja o opressor, o pobre ganancioso, que está tem um projeto de enriquecer e para isso entende que para enriquecer precisa humilhar outros pobres, precisa passar em cima de outros pobres para chegar mais perto do rico e agradar o rico e ter as benefícios do rico. Isso te lembra que período histórico da humanidade? Dos pobres, deixa eu ver. Que humilha outro pobre para agradar o rico, para ter alguma benefício do rico. A escravidão. Você tem alguns tipos, no processo da escravatura, você tem alguns tipos de escravos. Você tem aquele escravo que já tem uma certa liberdade e ele é na figura grega seria o aicônomo. Exatamente. O que cuida da casa, o que cuida das coisas do Senhor, né? Você sabe que o pai da Gogo na Grécia Antiga também era poderia ser um escravo mais letrado, que cuidava da educação do filho do seu senhor. Mas voltando aqui para a América Latina, você tem um escravo que, portanto, ele, para agradar o seu senhor, tinha uns nomes, não sei se era cubano, eu esqueci o nome. Para agradar o seu senhor, o que ele fazia? Ele humilhava o outro escravo. Ele maltratava, chicoteava, e era outro escravo. Ele estava naquela condição, só que ele tinha um pouquinho mais de folga, porque ele tinha confiança do seu senhor e ele queria agradar o seu senhor, ele queria ter algum tipo de benefício nisso. Então, é o mesmo problema que você tem quando Roma está dominando aquela região lá da Palestina. Você tem os próprios judeus, que são os publicanos, cobrando impostos, e, portanto, esses judeus que estão fazendo esse papel para agradar César, eles estão fazendo o quê? Estão cobrando juros, já tem uma taxa, por exemplo, você tem que pagar 15%, 20% lá, já tem uma taxa, eles ainda estavam aumentando a parte deles. A famosa taxa administrativa. Exatamente, porque ele tinha o que? O exército do lado. Ele podia simplesmente contar
que você não pagou a taxa desse mês, prejudicar você, mesmo conhecendo sua realidade de extrema pobreza. Não pagou, vai para cadeia, vou levar seus bens, maltrata você, vou levar seu filho, vou levar as suas coisas. É o pobre que está humilhando o outro pobre. Isso me chamou muita atenção, pensando na história também. Essas coisas vão se repetir bastante. Um outro versículo que me chamou a atenção quando você estava lendo é o 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei até a sua oração será abominável. Parece que é uma questão de ação e reação. Você fecha seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Então na hora de você orar, o Senhor fecha seus ouvidos para ouvir sua oração. É verdade. Você fecha os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Tá bom. Agora, na hora de você orar também. E isso mostra também um coração desobediente, né? Então é da ideia de um filho que não ouve a voz do pai. Quando o pai está falando, justamente, fecha os ouvidos e sai cantarolando, né? E na hora que ele quer falar, às vezes ainda dá ordens de comando. Né? Eu tô falando, me escute, eu quero isso, eu quero aquilo. Por isso que a parte final diz que é abominável. É algo que Deus despreza, algo que Deus não aprecia. Então, é algo que a gente precisa analisar sobre isso, né? O que é o desviar da lei do Senhor? Isso é uma coisa que existe no dia de hoje, né? Nos dias de hoje. Quando às vezes Deixa eu mandar um abraço aí, meu amor, rapidinho. Tô vendo gente no Instagram, do YouTube não consigo ver, mas eu sei que as minhas companheiras aí de meditação já devem estar lá. Deixa eu mandar um beijão para vocês. Meninas, vocês têm que escrever alguma coisa para eu ver vocês aí no YouTube. O computador tá atrapalhando. Mas eu tô vendo aí Giovanni Miranda. Giovanni Miranda, seu irmão. Meu irmão. E aí, Giovanni? Tudo bem? Saudações pra casa. Buenas. Um beijão, bom te ver, bom saber que tu tá por aí. Tô vendo também aí, o Arthur, né? É o Arthur. É o Arthur. É você, Arthur? Sorri a cena, Arthur. A cena aí, Arthur. Eu acho que é o Arthur, tenho quase certeza. Então, Arthur deve estar pensando, mas pastor, você está de férias ou não? Não da Bíblia, né? Toda manhã nós estamos aqui meditando na palavra do Senhor. De janeiro, todo mês de janeiro nós estamos nessa campanha de sabedoria através de provérbios. Então, avante. Então, como nós estávamos falando, essa questão de desprezar a palavra de Deus, desprezar a igreja do Senhor, desprezar os relacionamentos que te inspiram a chegar mais perto de Deus, desprezar a oração, desprezar o Espírito Santo, né? Na hora da aflição você vai precisar de Deus. Né? Na hora da aflição você vai precisar da ajuda do Espírito Santo. Então não despreze. Não feche o ouvido a essa expressão que está sendo usada. É isso mesmo. E não adianta depois porque não, eu sei que eu não estou bem com Deus, então vou pedir que outra pessoa ore por mim. É muito também quase a mesma coisa, porque a oração é para você. O Senhor, da mesma forma, o Senhor também não ouvirá. A gente lidando com pessoas, né? Pessoas falam assim, eu lembro de algumas pessoas falam assim, poxa pastor, eu estava lá na sua igreja, eu ouvi a sua pregação e tal, realmente eu senti que eu tenho que voltar para o relacionamento que eu tinha com Deus, mas pastor, eu estou afastado. Como assim eu estou afastado? Eu estou afastado, eu estou, né? E assim com aquele sorriso meio constrangedor e constrangido. Eu estou afastado Bom dia. Bom dia. Eu estou afastado da casa de Deus, eu estou afastado de Deus porque aconteceram algumas coisas na minha vida, né? Eu estou afastado. Aí você fala, então tá aqui um momento oportuno para você se reconciliar com Deus. Vamos aqui orar junto para que você se reconcilie. A pessoa entende automaticamente que ela vai ter que abandonar aquele pecado lá, né? Vai ter que abandonar. E a pessoa fala assim, não, pastor, vai chegar o momento certo, a hora certa. Quando eu me sentir preparado. Quando eu me sentir melhor, quando eu estiver preparado, eu vou voltar para Deus. Sério que você tem todo esse domínio do tempo? Sério?
Sendo que você sabe qual que será a hora certa para voltar. E se Jesus voltar hoje, né? Não, e se pedirem essa E vida, se né? Nem isso pedirem que Jesus sua falou para alma, o... louco, né? Essa noite te pedirei a sua alma, né? Então a gente precisa, a hora do toque é a hora do retorno, entendeu? A hora do toque. Ouvi a pregação, pastor, eu sei, o Senhor tem me incomodado, o Espírito Santo tem... Então é agora, porque você vai deixar para amanhã? Você não conhece o amanhã é uma dura incerteza, tá? Então é agora. Talvez você está ouvindo aqui o devocional com a gente e você pegou o vídeo nesse momento, que nós estamos falando sobre isso, do versículo 9 aqui, Provérbios 28, 9. Esse é o momento de você tirar as tampas que você colocou no seu ouvido e começar de novo a ouvir a voz de Deus. As tampas do pecado, da dureza, as tampas da rebeldia, do não, agora vou seguir a minha vida do meu jeito. É melhor tirar essas tampas e começar a ouvir a voz de Deus. Deixa o Espírito tocar você e conduzir você à presença de Deus novamente. Amanhã é domingo, hoje é sábado. Procura uma igreja saudável. Não estou falando que tem que ser sua igreja batista, tem que ser sua igreja presbiteriana, tem que ser sua igreja Assembleia de Deus. Não, procura uma igreja onde você vê que eles estão preocupados de ser fiéis a Deus e têm temor no coração. Procura uma igreja saudável. Vá ouvir a palavra de Deus. E claro, para você não correr muito risco, procura uma igreja batista. Tá? Para você não correr muito risco, procura uma igreja batista, procura uma igreja presbiteriana, procura uma igreja Assembleia de Deus, mais calma. Vai lá ouvir a palavra de Deus. Não vai nos barulhos. Tá? Não vá nos barulhos, não vá nas revelações, não vá nas profetadas, não vá nos azeites, não vá no traz seu dinheiro. Estou te avisando, não vai nesse lugar não. Lá é muito parecido com o centro de Macumba. Igualzinho. Não vá nesse lugar. Vá numa igreja séria. Tá bom? Mas tira os tampões que você colocou no seu ouvido. Deus quer falar com você. Olha só, versículo 9. A gente vai ficar um pouquinho mais nesse versículo aqui. Versículo 9 está falando sobre o exemplo que me veio à mente enquanto eu estou lembrando disso. É o exemplo do rei Manassés. O rei Manassés, um homem mau, um homem perverso, um homem duro de coração. Para você entender a malignidade desse homem, ele tinha 5 filhos e ele sacrificou os filhos para feitiçaria. Um homem mau. O homem que fez errar o povo de Deus, que conduziu o povo, usando o poder que tinha, a função que ocupava, para levar o povo a erro, a adoração a ídolos, a praticar coisas que Deus condenava. E eles sabiam a lei do Senhor. Um dia chegou o dia da calamidade. Chegou o dia da visitação da ira de Deus, através de um outro rei, um outro exército que o subjugou. Naquele dia, sendo levado para sendo conduzido no carro, Já estando preso, né? já estando estava subjugado. E nesse dia esse cara, com o coração quebrado aos pedaços, faz a oração mais sincera da vida dele, pedindo auxílio para quem? Para a divindade que ele adorava? Não. Para o Criador do céu e a terra, o verdadeiro Deus, que ele ignorou por muito tempo. Só que esse Deus é rico em misericórdia. E esse Deus ouviu e atendeu a oração dele. Aí você fala, pastor, mas meu pecado é muito sério. Eu não posso mais ter relacionamento com Deus, com o Espírito Santo. Você pode. E a hora é agora. Deus está de braços abertos para te receber novamente. Ainda que os seus pecados forem vermelhos como carmesim, ainda que forem muito escuros, o Senhor está de braços abertos para restaurar sua vida, restaurar seu coração, sua mente, aquilo que te culpa, aquilo que te maltrata na mente, no coração. Deus está de braços abertos para te restaurar. Ele fez isso
quando nos ensinou a história daquele pai que se relacionou com seu filho, o filho pródigo, que o abraçou, que mandou dar um banho nele e preparar uma festa. Deus não é como os homens que guardam vingança no coração, remorso, não. Deus nos ama, Deus ama a sua criação. Se Ele está te tocando nessa manhã, hoje, procure o Senhor, ore ao Senhor. Nós estamos à disposição para orar com você, se você achar que podemos te ajudar. Nos procure aí na rede social, procure a Emelinda, procure a mim. Se eu não conseguir te atender hoje, eu vou pedir alguém para te atender, mas não deixe para amanhã. Avante. Agora no 9, né? Agora vamos no 11, na verdade, parando no 10. Ah, tá. Se eu leio um pouquinho. Alguns exercícios pela manhã, você sabe que são importantes naquela ciência da felicidade, é escrever pelo menos 3 páginas e ler. Sério? Então deixa eu ler. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre, que é de entendimento, examina. Quando os justos exaltam, grande é a glória. Quando os justos exaltam, grande é a glória, mas quando os ímpios sobem, os homens se escondem. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o coração cairá no mal. Bem-aventurado o homem que sempre teme a Deus, mas aquele que endurece o coração cairá no mal. Como leão rugidor e urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. O príncipe, falto de entendimento, é também um grande opressor, mas o que odeia a avareza prolongará seus dias. O homem carregado de sangue de qualquer pessoa fugirá até a cova, ninguém o detém. O que anda sinceramente salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá. O que lavrar sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue ocioso se fartará de pobreza. 2 riquezas, né? Muito pão e muita pobreza. O homem infiel será coberto de bênçãos, mas o que se apressa em enriquecer não ficará impune. Vamos lá, aos destaques. Primeiro eu queria falar sobre a questão a figura do regente aí, né? O príncipe. Primeiro você tem no versículo 15 que ele é como um leão, né? Como leão rugidor e urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre o povo pobre. Ele é como um leão que ruge. Eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade. Na América Latina só tem uns leãozinhos, uns leãozinhos no zoológico, gude-gude, um leãozinho bonitinho, um leãozinho para brincar na baba do leãozinho, um gatinho grande, magrelo, você sente os ossos dele, você percebe os ossos dele aqui. O sol tá pegando muito, o sol tá te incomodando, amor? Uhum. Vem pra cá. Deixa eu pra cá. A gente vem pra cá. Esse sol nos visita toda manhã, ele nos dá um bom dia aqui. Se você quiser virar assim, o sofá, ele fica pra lá. Olha você. Rapidinho. Então, puxa. vai ter que baixar um pouquinho mais. Então, eu estava dizendo, eu te conheço os leãozinhos assim, gude-gude, bonitinho, não é verdade? Tem esses leõezinhos. Mas eu já tive, não é privilégio, eu não tenho lembrança de privilégio, eu não trato como privilégio. Mas eu já tive a experiência de estar perto de um leão
e de ouvir seu rugido. Uma coisa que você nunca mais esquece. Foi legal? O quê? Não foi legal. Eu acho que tá nos top 5 dos maiores temores da minha vida. Os maiores temores da minha vida envolvem leão, tigre, os felinos em si. Eu tenho respeito quase delirante por essa criatura, né? E de fato me lembra muito, portanto, a majestade de Deus, o poder de Deus, assim como o mar, a imponência do mar, né? Nós estávamos em umas praias aí, agora, nesse período estamos de férias. Nós visitamos algumas praias que a gente fala que não é lugar da gente, não. Que é lugar de nadador profissional, né? Algumas coisas na natureza, acho que Deus deixa de propósito aí para sinalizar sua imponência, né? Se a criatura é assim, imagine o Criador, né? Se o leão é assim, imagine a quem o fez, não é verdade? Então, como um leão rugidor e o urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre o povo pobre. Então veja que de novo nós estamos entendendo aqui que Deus está contra a opressão. Deus não está do lado do opressor, Deus está do lado do oprimido. Por isso que o profeta vai falar, o Isaías, que Deus é defensor da viúva, do órfão, né? Do necessitado. E outro destaque aqui que a gente faz, a história da humanidade é marcada por figuras que amaram tanto o poder que tiveram que subjugar outros, dominar com a força, né? Dominar com a força outros. A nossa história, a história da humanidade é, portanto, uma história de dominação. Eu estou lembrando, vamos para a Europa só, rapidinho, tá? O perigo de professor de história é esse, né? Tem que ir sempre para o período de história. Você tem na Europa, você tem Napoleão Bonaparte. Lembra? Do ensino médio? Isso. Napoleão Bonaparte. Qual é o desejo de Napoleão Bonaparte? Dominar toda a Europa e fazer um zoológico na África, sim? É verdade. Dominar a Europa e fazer. Bonaparte já tinha invadido boa parte do território europeu. Com os seus soldados, ele já tinha invadido boa parte do território europeu. A história é uma história de dominação. Você tem o desequilibrado maluco do Hitler. Você tem o Mussolini. Você tem Stalin. Você tem quais mais? Vários dominadores, né? E se a gente vem aqui na América Latina, a lista então, né? Na América Latina, os países lá como o Chile, a Bolívia, El Salvador, né? Em El Salvador, você tem essas figuras aí. E agora você tem o próprio Brasil. Esses lugares, né? Então, o contexto também histórico brasileiro, eu estou até curioso para ler os livros daqui a 5 anos, o que vai se falar sobre o período 2020, 2024, mais ou menos, da história do Brasil. Estou curioso para saber o que os historiadores vão escrever sobre esse período, né? Então, é uma história de dominação. E nesse período, o que a gente tem que lembrar? De que lado está Deus? E quem sofre pergunta isso, onde Deus está? Sabia? Lá na câmara de gás lá da Alemanha e tal, o pessoal está perguntando, onde Deus está? Sabe onde Deus não está? No trono. Naquele trono humano, onde há o poder excessivo que subjuga as pessoas. Não é assim que Deus fez o poder. Não é para isso. Deus fez o poder para o serviço das pessoas. Deus ama líderes e homens poderosos que se colocam para servir.
Ele mandou seu filho na terra e ele veio como servo. O dono de todo o poder, quando pisou na terra, agiu como servo, lavou os pés dos discípulos, abraçou as crianças, ajudou os idosos, encorajou os jovens. O poder é para isso. Mas Satanás tende a nos ensinar que o poder é para quê? Para mostrar que eu sou mais importante do que você. Quem não entender que poder se trata mais de quebrantamento e humildade não entendeu nada sobre poder, porque todos os poderosos orgulhosos, Deus abate. É que nem um atirador experiente. Deus abate, Deus derruba, Deus humilha, Deus faz rei comer capim. Entendeu? Deus faz rei comer capim. Deus faz rainha poderosa ser comida de cachorro. Já entendeu, né? Então vamos à parte. O segundo princípio aqui, para a gente destacar, que eu estava lendo, aqui, ó, é a questão Acho que é 19, né? do 13 ainda. O que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia, né? Então esse é o caminho para se chegar até Deus. Como que eu vou até lá? Está aqui, né? Confessa e abandona, né? Onde Deus está? Pergunta anterior. Está com o necessitado. Ô pastor, isso parece Deus não ama. Não, parece marxismo isso. Não, você não leu, você leu a Bíblia de cabeça para baixo. Se você não entende que Deus está com o necessitado e por conta dessas nossas brigas ideológicas, você fala, não, mas essa questão do pobre, do necessitado é uma bandeira de tal grupo ideológico, você não leu o profeta Amós. Você não precisa comprar essas bandeiras doentias e podres, mas você precisa entender que Deus está do lado. Deus não está do lado do opressor. Deus não está. Deus está do lado do necessitado, da viúva, daquele que está sofrendo a pressão do poderoso, tá bom? E de novo, não se deixe enganar por essas bandeiras aí. Tente cair fora dessa conversa tão infantilizada de que se você defender isso, você é aquilo, se você defender isso, você é aquilo. Essa conversa é infantil, é iniciante. Conversa que a gente precisa ter onde Deus está, aí é para lá que eu vou. Essa é a nossa conversa. Okay? A outra questão é o 19, de fato. O que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue a ocioso se fartará de pobreza. A minha versão diz, mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. Queridos, a gente falou muito sobre riqueza. Riqueza, sabedoria, beleza e força. Provérbios fala muito sobre isso. Nessa jornada, vai assistir os outros episódios. Episódio 18, a gente falou sobre essa questão do peso da riqueza e a sabedoria. Mas deixa eu chamar a atenção. Nós vimos o autor aqui também muito desconfortado com o preguiçoso, o ocioso. É impressionante com o capítulo 12, capítulo 7 e tal. Esses são os que eu tenho de mente, né? Imagina o que escapou aqui. O tempo todo ele está falando, ó preguiçoso, você vai morrer pobre. E sua pobreza não vai ser voto de pobreza igual se fazia na história do catolicismo. Eu faço um voto de pobreza. Não. Igual Santo Antão fez. Não. O voto de pobreza vai ser porque você é preguiçoso, ocioso, não trabalha, não acorda cedo, não vai atrás da sua vida, do seu pão de cada dia. Nosso Deus é, portanto, um Deus trabalhador. Jesus falou que o pai dele trabalha até hoje, quando ele estava falando lá em João. Meu pai trabalha até hoje. A gente acha que o céu será um grande resort, né? Não, tem gente que pensa que o céu vai ser assim, sabe? Um Beto Carreiro World.
Tá muito enganado. Férias pra vida toda. Férias pra vida inteira. No céu vamos ter os anjos fazendo comida pra gente e tal. Nossos carros eles vão consertar. Não, nem vão estragar. Nossos carros, as nossas casas vão ser perfeitas e não vamos trabalhar. Ah, é? É assim o céu. Esse é o céu da boca. Não é assim não. Eu sempre falo para meus filhos assim. Primeiro a gente trabalha, depois a gente se diverte. Esse é o princípio de prosperidade. Primeiro a gente trabalha, depois a gente se diverte. A gente trabalha junto como família, cada um dando o máximo de si. Porque quem não dá o máximo de si está prejudicando sua própria família. Então sobrecarrega o outro. Está subcarregando o outro. Então quem tem que lavar a louça, tem que lavar a louça e fazer bem feito. A gente agora está aprendendo sobre a ciência do acabamento, conversando bastante sobre isso, preparando o curso de fevereiro. A ciência do acabamento é o quê? Excelência. É encerrar bem, é fazer bem o fechamento das coisas que estamos envolvidos, né? Então a gente ensina isso. Quem vai lavar a louça, lava com excelência. Quem vai limpar o carro, lavar o carro, lava o carro com excelência. Quem vai cuidar da roupa da família, faça bem feito. Quem vai trabalhar fora, trabalhe bem feito. E depois a gente, como família, senta e desfruta o fruto do nosso trabalho. E desfruta a bênção que há em trabalhar duro e juntos. Essas são nossas regras. Sempre tem um, né? Família grande é assim, sempre tem um filho que não concorda com essas ideias, né? Aí sim, a cobra fuma. Aí o leão ruge. Aí o poder aparece, não é verdade? E aí não adianta lamentar. Não pode lamentar. Foi o senhor. Não, entendeu? Então, a gente tem que ser, gente, eu sempre falo, pobre tem que ser duas coisas, inteligente e trabalhador. Para saber aplicar corretamente sua energia, onde aplicar corretamente sua energia. Seja pobre como eu. Então, seja pelo menos trabalhador esforçado, né? Eu lembro da minha sogra, o Giovanni está aí, depois pergunta para ela, quando eu fui me apresentar, pedi a mão da Emelinda para namorar ela, eu lembro que ela falou para minha esposa assim, já me conhecia, eu já convivia na casa, né? Por conta da igreja e tal. Ela falou, ele é pobre, né? Mas ele é corajoso e trabalhador. Vai lá, minha filha. Ele é pobre, né? Continuo pobre. Tem que mudar esse estado aí. Continuo. Mas tem que ir pra cima. Tem que ser corajoso. Tem que levantar cedo. E inteligente. Né? Tem aí o Arthur. Arthur é outro corajoso, trabalhador, esforçado pra caramba. É isso aí, meu. Eu tava ouvindo um cara que estava falando assim, os empreendedores, eles investem em várias áreas. Né? Eles têm vários investimentos. Quando tem 10 investimentos, não são os 10 que vão dar certo. Mas pode ser que dos 10, um vai dar certo e vai justificar os 10. Aquele um, sabe? Aquela sementinha que vai crescer, que vai justificar os 10. Então, imagina que se das 10 sementes você tem uma que vai prosperar, imagina que se você tivesse só uma semente e é a que não vai prosperar. É verdade. Entendeu? Então tem que trabalhar, tem que colocar os ovos em várias cestas, né? Em várias cestas, né? Mas é isso, minha gente. Vamos avante até o último bloco agora. Vamos começar no versículo 20, a leitura, tá? O último bloco. O homem fiel será acumulado de bens, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Parcialidade não é bom, porque até um bocado de pão o homem prevaricará. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás da riqueza, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. O que rouba a seu pai ou a sua mãe e diz, não é pecado? Companheiro é do destruidor. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo.
O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Quando sobem os perversos, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Ó, essa parte aqui é quase igualzinho o versículo 12. O versículo 28 diz: quando sobem os perversos, os homens se escondem, mas quando eles perecem, quando eles morrem, os justos se multiplicam. Ele complementa o versículo 12, que diz: quando triunfam os justos, há grande festividade, mas quando, porém, sobem os perversos, os homens se escondem, né? Dá essa ideia de que quando sobe alguém no poder, um homem mau, um homem tolo, um homem que aprisiona, oprime o povo, rouba o povo, os homens vão e se escondem, porque eles sabem que aí vai vir chumbo grosso, vai ser sofrimento grande, né? E o versículo 28 também fala a mesma coisa, né? Quando os perversos sobem ao poder, os homens se escondem. Porque realmente, o homem perverso, ele é como uma tempestade, um tsunami, um terremoto dentro do mar, né? Ele destrói tudo ao seu redor. Ele não é um cara que traz abundância, que traz paz, que traz felicidade, calmaria, sossego ao seu povo. Ele traz tempestade, ele traz mais sofrimento. Então, a gente precisa sempre, principalmente nos períodos de eleições, a gente precisa sim orar, pedir a Deus para que subam ao poder homens bons. Por que que a gente precisa fazer isso? Olha, Paulo já nos orienta que a gente precisava orar pela nossa cidade, porque estando ela em paz, nós também estaríamos em paz. Porque a opressão, o castigo não vem só para o injusto. Quando o injusto está reinando, vem para todos. Então, eu preciso orar pela paz da minha cidade, do meu estado, do meu país. É importante, sim, orar pelas autoridades. E todas as autoridades, né, Paulo também vai falar, que são dadas por Deus. Aí você fala, nossa, mas como é que o Hitler foi dado por Deus? Como é que o fulano foi dado por Deus? De novo, tem a questão Deus vai permitindo que essas coisas aconteçam também por causa do nosso coração. A gente se desvia do mal, a gente se desvia do bem, né, da palavra de Deus, e queremos que Ele ainda continue sendo bonzinho para nós, facilitando as coisas para nós. É tipo, toda ação tem uma reação, tem as suas consequências. Nós elegemos esse opressor, nós elegemos esse tolo, então o que vem diante é culpa nossa, então nós temos que assumir o filho, né? Nem isso que a gente fala, a gente tem que assumir. Então é sempre bom a gente tirar um tempo, orar para os nossos líderes que estão no poder. Sei lá, o Brasil não, acho que não sofreu tanto assim a questão da opressão do poderoso, né? Como muitos países africanos vêm sofrendo isso por muito tempo. A gente sabe um pouco, os nossos pais sabem melhor, né? Porque eles experimentaram muito mais do que a gente experimentou. Aí nós passamos por um pouquinho, então é muito importante a gente sim orar para que homens maus não tenham tanto poder à sua disposição. Tem boa memória. Se eu sou mais velho, eu tenho boa memória. Sério? Tenho boa memória de viver debaixo de ditadura. Ainda lembro muita coisa, né? E como isso afeta os sonhos de um adolescente, isso afeta os sonhos de uma criança, né? Mas é isso. É terrível isso aí. É isso. Que parte mais a gente destaca? O 22. O 22 diz que aquele que tem olhos invejosos corre atrás da riqueza, mas não sabe ele, né, o que está por vindo a penúria. Então dá aquela ideia de que a riqueza por si só, ela não é má, ela é boa. O Senhor mesmo é um Deus rico, Ele é o dono do ouro e da prata, né? Então todos os tesouros estão à sua disposição. E não é pecado, sim, você desejar ter um pouquinho mais, mas a questão é ter o olho virado em desejos errados. Aqui está falando no olho invejoso. A inveja, ela traz por si só a cobiça, traz por si só a ganância, né? Então, do querer mais, do querer mais, do querer mais.
Não sei quantos de vocês já viram alguns filmes em que tem os ladrões, né, que vão pegar joias em algumas lojas e de repente ele já tirou um monte, mas aí ele avista a joia. Mas ele só tem um segundo para sair, que a polícia está chegando. E o cara fica lá tentando tirar e de repente o que acontece? A polícia chega e ele morre lá no seu ato, né? Aí o que a gente podia entender que se ele não tivesse o olho tão ganancioso, provavelmente ele teria, né, a sua vida salva. E é isso que acontece quando a gente tem um olho muito ganancioso em querer mais, querer mais. Às vezes muitas pessoas acabam fazendo negócios ilícitos só por amor à riqueza, né? Em querer juntar mais, juntar mais. Mas nós somos ricos em muitas e muitas coisas. Nós temos saúde, temos família, nós estamos sempre andando nos caminhos do Senhor. Isso é uma riqueza que o mundo não pode nos dar. Só o Senhor pode nos dar. Essa é a verdadeira prosperidade que a gente precisa o tempo todo buscar e trabalhar por ele. Trabalhar pelo bem-estar da sua família, pelos relacionamentos harmoniosos dentro do lar, né? Isso é a prosperidade. Ver os seus filhos crescendo em paz, se tornando grandes homens, grandes mulheres. Isso é prosperidade. Nisso nós devemos nos alegrar e investir mais o nosso tempo, porque sim, nossos filhos estão andando no caminho certo e nossa família está prosperando. Agora, as riquezas que o mundo oferece, a gente tem o necessário, né? E Jesus vai falar, buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. E ele nos manda olhar pelos campos, nos manda olhar nos lírios, né? As aves que não plantam, mas comem. Então dá essa ideia de que Deus nunca desampararia o seu filho, nunca desampararia o seu justo, o seu servo. Então, a gente não precisa viver ansioso pelo que iremos comer, pelo que iremos vestir, porque o Senhor nos dará o necessário. A gente precisa sempre ser grato naquilo que temos, né? Procurar a excelência em tudo que a gente for fazer, né? Mas não ter o olho invejoso, não ter o olho ganancioso, porque ao seu tempo o Senhor nos dará. Assim como ele foi tão generoso com o rei Salomão, né? Sim. Ele pediu sabedoria e o Senhor deu sabedoria e riqueza. Então o Senhor sempre recompensa muito bem os seus filhos. É isso, minha gente. Nosso tempo foi, né? Estamos aqui. Hoje faltam quantos dias para o final da nossa jornada agora? Hoje é 28, faltam 3 dias. Na verdade, domingo a gente não faz. Então, só segunda-feira e terça-feira nós estamos encerrando, né? Me parece que começamos numa terça também. Depois eu olho lá. Porque Não foi terça? Acho que foi na segunda, foi segunda. Dia 1 foi domingo, então né? estamos nessa jornada em busca da sabedoria para bem viver, tá? Todo mês de janeiro. Estão todos os vídeos lá no YouTube, ok? Todos os episódios. Então, você é nosso convidado a estar conosco na segunda e terça, que será o encerramento, tá? Nós queremos fazer um encerramento, um bate-papo legal sobre provérbios com alguns convidados. Então, acompanhe lá no YouTube. Um pedido que a gente está fazendo, se inscreva lá no nosso canal, tá? Dê uma força, se inscreva no YouTube. Vá lá nos seguir no Instagram e no TikTok. Acompanhe os vídeos que a gente está produzindo e compartilhe com outras pessoas também. De novo, a nossa proposta é trazer conteúdo de qualidade, compartilhar com vocês o que temos lido, o que temos aprendido, dividir com vocês conteúdo de valor. Beleza? Valeu! Au revoir! É isso, amor? Au revoir. Tchau, tchau. Beijo, pessoal. Deus abençoe. Até segunda-feira. Bom domingo. Vá para a igreja, tá? Vai para a igreja amanhã, tá bom? Eu tô de férias, eu também, mas eu vou procurar uma igreja para ir adorar amanhã com a minha família. Lembre-se que de Deus não tem férias, né? Férias só do trabalho. Férias do trabalho, mas o Senhor nunca. A tentação agora é, mas segunda volto a trabalhar, deixa eu descansar mais. Vai para a igreja. Vai para a igreja.